Imagine um livro que atravessou impérios, resistiu a perseguições e continua ecoando até hoje com a mesma força de uma trombeta celestial. Esse livro é Daniel. E nele, mais do que histórias conhecidas de leões e fornalhas ardentes, escondem-se segredos tão profundos que chegam a tocar os últimos dias da humanidade. Você já parou para pensar que o livro de Daniel não é apenas um registro histórico, mas um mapa espiritual do fim dos tempos? Enquanto muitos olham para o Apocalipse como o grande livro das revelações, poucos percebem que Daniel é a chave que abre suas portas. Foi a Daniel que Deus entregou sonhos e visões que desenham o curso da história humana, desde Babilônia até os dias finais. Mas esses mistérios não estão expostos à superfície. Eles foram selados, ocultos, guardados para um tempo específico. O tempo do fim. E o que é mais inquietante é que estamos justamente vivendo nesse tempo. Basta olhar ao redor: guerras, alianças políticas frágeis, crises globais, tecnologia avançando em velocidade assustadora, sinais no céu e na terra. Daniel já havia visto tudo isso em símbolos, estátuas, bestas e números que parecem enigmáticos, mas carregam uma precisão impressionante. Os 4 reinos, a estátua de Nabucodonosor, as 4 bestas que sobem do mar, o chifre pequeno que fala com arrogância contra Deus, os 70 períodos proféticos, o abominável da desolação, o selamento das palavras até o tempo do fim. Cada detalhe em Daniel aponta para um mistério maior. E cada mistério revela uma batalha invisível acontecendo entre o céu e a terra. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Daniel não fala apenas de reinos e reis. Ele fala de poderes espirituais que atuam por trás dos impérios. O príncipe da Pérsia é o príncipe da Grécia. O arcanjo Miguel se levantando como defensor do povo de Deus. Daniel revela que a verdadeira guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. E é aqui que você precisa estar atento. Os mistérios de Daniel não são apenas para satisfazer curiosidade. Eles são um aviso, um alerta, uma convocação espiritual. O que estava selado para o tempo do fim começa a se abrir diante dos nossos olhos. Cada crise política, cada novo conflito no Oriente Médio, cada avanço tecnológico em direção ao controle global, ecoa as palavras escritas há mais de 2.500 anos. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar juntos nos mistérios mais ocultos do livro de Daniel. Prepare-se para descobrir como a profecia não apenas narra o futuro, mas mostra que estamos vivendo em um tempo profético sem precedentes. E atenção, não se trata de especulação ou sensacionalismo barato. Estamos falando de textos sagrados, confirmados pela história, e que apontam diretamente para o que está acontecendo agora. O livro de Daniel não foi escrito para assustar, mas para preparar. E a pergunta que você precisa responder ao final deste vídeo é: você está pronto para o tempo que está chegando? Hoje vamos revelar 5 grandes mistérios ocultos em Daniel, que mudam completamente a forma como você enxerga o mundo. E talvez, depois de ouvir isso, você nunca mais olhe para a história, para a política ou para a espiritualidade da mesma maneira. Seja bem-vindo, a essa jornada. O livro de Daniel está se abrindo diante de nós. Quando o rei Nabucodonosor teve seu sonho enigmático, ele viu diante de si uma estátua gigantesca. Não era uma simples imagem feita de metal, mas um retrato do destino da humanidade. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados de ferro e barro. Cada parte dessa estátua representava um império mundial que ainda viria. E o detalhe mais impressionante é que Daniel, inspirado por Deus, revelou esse mistério com clareza absoluta. A cabeça de ouro era a Babilônia, que governava no tempo de Daniel. Depois viria a Medo-Pérsia, simbolizada pela prata. Depois a Grécia, com seu poder militar e sua cultura, representada pelo bronze. Em seguida Roma, o império de ferro, forte e implacável, que dominaria o mundo conhecido. E por fim, os pés de ferro misturado com barro, um reino dividido, fragmentado, que nunca mais teria a mesma unidade dos anteriores. Essa visão é mais do que história antiga, é a linha do tempo da humanidade. E se você parar para pensar, todos esses impérios realmente existiram exatamente como Daniel descreveu. Babilônia caiu, os persas dominaram, Alexandre o Grande conquistou o mundo, Roma se ergueu e se fragmentou. A precisão é tão assustadora que muitos críticos tentaram argumentar que Daniel não poderia ter escrito isso antes dos acontecimentos. Mas a verdade é que ele escreveu, porque não falava por si mesmo, mas pela revelação de Deus. Mas existe um detalhe que muitos não percebem. A estátua não termina com um 6º reino humano. Ela é destruída por uma pedra que desce do céu sem auxílio de mãos humanas e que esmaga os pés da estátua. Essa pedra se torna uma montanha e enche toda a terra. O mistério está justamente aqui. A história humana não termina com um novo império político, mas com a intervenção direta de Deus.
A pedra é o reino eterno, o reino de Cristo que virá para pôr fim a todos os reinos terrenos. Você consegue perceber o impacto disso? Daniel não está apenas mostrando o passado, ele está apontando para o futuro. Os pés de ferro e barro representam o tempo em que vivemos. Um mundo dividido, com nações fortes e fracas convivendo, alianças frágeis, sistemas que parecem poderosos, mas que são quebradiços, e a pedra que se aproxima mostra que a humanidade está caminhando por um confronto final. O choque entre os reinos humanos e o reino eterno de Deus. Agora imagine comigo, um jovem exilado em Babilônia, um simples cativo hebreu, descrevendo com exatidão a ascensão e queda dos maiores impérios da terra, e ainda anunciando um reino que não terá fim. Esse é o primeiro grande mistério de Daniel. A estátua de Nabucodonosor não é apenas um sonho antigo, é um mapa profético que mostra que estamos no limiar da pedra cortada sem mãos humanas, mas não para por aí. Daniel recebe outra visão, e desta vez ainda mais perturbadora. Ele vê 4 grandes bestas subindo do mar, cada uma diferente da outra. A primeira parecia um leão com asas de águia, a segunda, um urso que se erguia de um dos lados, a terceira, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E a quarta, indescritível, terrível, com dentes de ferro que devorava e esmagava tudo, com 10 chifres sobre a cabeça. Essas bestas correspondem aos mesmos reinos da estátua, mas sob uma nova perspectiva, não mais como metais brilhantes e poderosos, mas como feras selvagens que dominam pela força e pela violência. E aqui surge um detalhe, que aterroriza Daniel. Entre os 10 chifres da quarta besta aparece um chifre pequeno, pequeno em tamanho, mas grande em arrogância. Ele arranca 3 chifres, cresce, ganha olhos como de homem e uma boca que fala com insolência contra o Altíssimo. Esse é o segundo grande mistério de Daniel, o enigma do chifre pequeno. Ele não representa apenas um governante político, mas um poder que desafia diretamente a Deus e persegue o seu povo. Ao longo da história, esse símbolo tem sido interpretado como impérios e sistemas que não apenas governam nações, mas tentam substituir a autoridade divina impondo sua própria lei acima da lei de Deus. O chifre pequeno é a imagem da arrogância humana levada ao extremo, o poder que tenta ocupar o lugar do Altíssimo. E aqui está o detalhe oculto que muitos não enxergam. Por trás dessa visão não estão apenas reis terrenos, mas forças espirituais que manipulam os impérios. Daniel chega a ouvir que Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, precisava intervir contra o príncipe espiritual da Pérsia e da Grécia. Ou seja, os impérios da terra são apenas reflexo de uma batalha espiritual muito maior, travada nas regiões celestiais. O chifre pequeno, portanto, é mais do que política ou história. É o símbolo da rebelião espiritual que, nos últimos dias, tentará subjugar até mesmo os escolhidos. E enquanto Daniel via esse poder arrogante, também teve outra visão. Tronos foram colocados e o ancião de dias, o próprio Deus eterno, se assentou para julgar. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, e foi-lhe dado o poder de julgar a besta e tirar seu domínio. E mais, Daniel viu alguém semelhante ao Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, recebendo domínio, glória e um reino que nunca passará. Você percebe a profundidade disso? O chifre pequeno se levanta para desafiar, mas ao mesmo tempo o Filho do Homem aparece para receber o domínio eterno. O contraste é claro, a arrogância humana contra o governo eterno de Deus. Esse é o segundo mistério. As bestas e o chifre pequeno não são apenas símbolos de impérios passados, mas um aviso para o tempo do fim. Quando a história parecer dominada pelo caos, quando a arrogância humana estiver no auge, o reino de Deus será estabelecido em glória. E assim Daniel, um jovem exilado, não apenas decifrou sonhos de reis, mas abriu janelas para a eternidade. Ele mostrou que a luta da história é, na verdade, a luta entre reinos humanos e o reino de Deus, entre forças espirituais rebeldes e o Altíssimo. Em uma noite de oração intensa, quando Daniel buscava respostas para o destino do seu povo, ele recebeu uma das revelações mais enigmáticas e poderosas da Bíblia, a profecia das 70 semanas. O anjo Gabriel apareceu diante dele e declarou que estavam determinadas 70 semanas sobre o povo de Israel e sobre a cidade santa, para pôr fim à transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. À primeira vista, parece apenas um número simbólico, mas o mistério é muito mais profundo. No simbolismo profético, uma semana não representa apenas 7 dias, mas 7 nós. Portanto, 70 semanas equivalem a 490 anos. Deus estava revelando a Daniel uma contagem profética que apontava para a chegada do Messias, o ungido de Israel. Gabriel explicou que a contagem começaria a partir da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, destruída pelo exército de Nabucodonosor. E a profecia se divide em períodos específicos. 7 semanas, 62 semanas, e finalmente, a última semana. Nos primeiros 49 anos, 7 semanas, Jerusalém seria reconstruída.
Ainda que em tempos difíceis, nos 434 anos seguintes, 62 semanas, o povo aguardaria ansiosamente pelo Messias. E no fim desse período, o ungido seria tirado não por si mesmo, mas por causa dos pecados do povo. Você percebe o impacto disso? Daniel estava ouvindo, séculos antes, a revelação exata do tempo em que o Messias viria e seria sacrificado. Quando somamos as semanas, chegamos a 483 anos desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a vinda de Jesus, exatamente no tempo em que ele entrou triunfalmente em Jerusalém, pouco antes da crucificação. Essa precisão é tão impressionante que estudiosos e críticos ficam perplexos diante dela. Mas a profecia não para aí. Gabriel fala ainda da última semana, a famosa 70ª semana. É nesse ponto que o mistério se aprofunda, porque muitos enxergam nessa última semana a descrição dos eventos do fim dos tempos. O texto diz que, na metade da semana, o sacrifício seria interrompido e que viria uma abominação desoladora, até que o fim decretado se derrame sobre o assolador. Aqui está a chave. A primeira parte da profecia se cumpriu de forma literal e perfeita em Cristo. Ele foi o ungido, o Messias esperado. E na metade da semana, menos cerca de 3 anos e meio após o início do seu ministério, ele foi morto, trazendo a verdadeira expiação pelo pecado. O véu do templo se rasgou, e o sistema de sacrifícios perdeu o sentido, pois o sacrifício perfeito havia sido oferecido. Mas o enigma está justamente na última parte. Muitos intérpretes entendem que a profecia das 70 semanas contém uma pausa entre a 69ª e a 70ª semana, o intervalo em que vivemos até hoje, chamado Tempo da Igreja, ou Tempo dos Gentios. Isso significa que ainda resta uma semana profética a se cumprir, e ela aponta para os últimos dias, para um período de tribulação sem precedentes, em que um líder mundial se levantará, fazendo alianças e trazendo a abominação da desolação mencionada por Daniel e confirmada por Jesus em Mateus 24. Você percebe o que isso significa? Daniel, séculos antes de Cristo, já falava não apenas da sua vinda e do seu sacrifício, mas também do cenário do fim dos tempos. O fio profético se estende desde a ordem para reconstruir Jerusalém até o retorno glorioso do Filho do Homem. Agora imagine a cena. Daniel, um homem idoso, exilado em uma terra estrangeira, dobrando os joelhos em oração, e de repente o anjo Gabriel lhe entrega a linha do tempo mais precisa da história humana. Ele não apenas mostrou quando o Messias viria, mas também apontou para o fim da era, quando a abominação desoladora se manifestará, preparando o cenário para o reino eterno de Deus. Esse é o terceiro grande mistério. As 70 semanas são o relógio profético de Deus, que já se cumpriu parcialmente em Cristo e que ainda está em contagem regressiva para o fim dos tempos. E aqui está algo que muitos ignoram: se as 69 semanas já se cumpriram com precisão absoluta, o que nos faz pensar que a última semana não se cumprirá? O Deus que moveu impérios e preparou a vinda de seu Filho certamente também cumprirá o restante. Estamos vivendo no intervalo, no tempo de graça, mas a última semana se aproxima rapidamente. O livro de Daniel, portanto, não é apenas um relato de sonhos antigos, mas uma bússola profética que aponta para o Calvário e para a consumação da história. Cada semana, cada detalhe, mostra que Deus está no controle do tempo e que nada escapa de suas mãos. O 10º capítulo do livro de Daniel nos abre uma janela rara para um mundo que quase nunca vemos, mas que influencia diretamente o curso da história humana. Depois de 3 semanas de jejum e oração, Daniel teve uma visão que mudaria sua compreensão para sempre. Ele viu um ser glorioso, descrito como um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro em sua cintura. O corpo semelhante ao berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas de fogo, os braços e os pés como bronze polido, e a voz como o som de uma multidão. Esse homem misterioso, vestido do linho, é descrito com atributos que lembram o próprio Cristo glorificado em Apocalipse 1. Alguns intérpretes entendem que se tratava de uma manifestação pré-encarnada do Filho de Deus. Outros acreditam que era um anjo de altíssima hierarquia, talvez Gabriel. O importante é que, diante dessa visão, Daniel caiu sem forças, tomado por temor e reverência. Mas o mistério não está apenas na aparência desse ser, e sim na mensagem que ele trouxe. Ele disse a Daniel: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Você percebe o que está acontecendo aqui? Pela primeira vez, a Bíblia nos mostra claramente que existem entidades espirituais, príncipes demoníacos que influenciam impérios e reinos terrenos. O chamado príncipe do reino da Pérsia não era um governante humano, mas uma força espiritual das trevas que se opunha aos planos de Deus. Esse ser
resistiu a um mensageiro celestial por 3 semanas inteiras, até que Miguel, o arcanjo guerreiro, veio em socorro. O que Daniel está revelando é extraordinário. As guerras, os impérios, as mudanças de poder que vemos na superfície da história não são apenas fruto de decisões humanas. Há uma batalha invisível nos bastidores onde anjos e demônios lutam pelo destino das nações. Cada império tem, por assim dizer, uma sombra espiritual por trás dele. Agora imagine a cena. Daniel em jejum e oração na terra, enquanto no céu os anjos travavam batalhas contra forças demoníacas que dominavam regiões inteiras. A oração de Daniel não foi respondida imediatamente porque havia uma guerra espiritual em andamento. Isso nos mostra que nossas orações muitas vezes enfrentam resistências no mundo invisível, mas que a perseverança abre caminho para a vitória. O homem vestido de linho então revelou a Daniel que ainda haveria conflito, e que após o príncipe da Pérsia, viria o príncipe da Grécia. Séculos depois, vimos o cumprimento disso quando Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido, mudando completamente a história. Mais uma vez, o cenário humano correspondia a uma realidade espiritual já descrita a Daniel. Esse é um mistério que muitos ignoram. Cada império, cada governante, cada grande evento histórico tem reflexos em uma batalha espiritual que ocorre acima de nós. O que Daniel viu é que Miguel, o arcanjo protetor de Israel, está constantemente em ação, defendendo o povo de Deus contra forças demoníacas que desejam destruí-lo. E há algo ainda mais profundo. Daniel, ao ver essa realidade, ficou sem forças, mas foi fortalecido pela palavra do mensageiro. Isso nos ensina que, mesmo quando não entendemos o que acontece no mundo, guerras, crises, reinos em ascensão e queda, existe uma ordem espiritual regendo tudo, e o nosso papel é continuar orando como Daniel, porque nossas orações participam dessa batalha invisível. A guerra espiritual não é um mito, ela é real, ela influencia a política, a economia, as guerras e até os rumos de nossa vida pessoal. O que Daniel registrou em seu livro é uma revelação que se conecta com Efésios 6, onde Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O mistério do homem vestido de linho e do príncipe da Pérsia nos mostra que a história não é escrita apenas em palácios e campos de batalha, mas também em lugares invisíveis, onde anjos e demônios disputam território. Isso muda completamente a forma como vemos os acontecimentos atuais. Guerras, crises econômicas, instabilidades políticas, menos nada disso, é apenas obra de homens. Há forças espirituais manipulando, resistindo, tentando impedir os planos de Deus. Mas o que vemos em Daniel é que no final, Miguel sempre vence, o anjo guerreiro, enviado pelo Senhor, quebra resistências e cumpre os propósitos divinos. Esse é o quarto grande mistério. O livro de Daniel nos revela que por trás de cada império e de cada crise há uma batalha espiritual em andamento, e que Miguel, o arcanjo, está à frente da guerra invisível que conduz a história até o fim dos tempos. O livro de Daniel não termina apenas com visões e interpretações de reinos passados. Ele termina com um dos maiores enigmas de toda a Bíblia, o selo profético. No capítulo 12, o anjo ordena a Daniel: tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Essa declaração é um mistério profundo. Daniel recebeu revelações grandiosas, mas não podia compartilhá-las por completo. Deus ordenou que certas verdades permanecessem ocultas até que chegasse a geração que viveria os últimos dias. Isso significa que existem segredos nas Escrituras que só se tornariam claros à medida que nos aproximássemos do fim dos tempos. Note as duas marcas proféticas desse período: o aumento da busca, muitos correrão de uma parte para outra, e a multiplicação do conhecimento. E o que vemos hoje? Nunca na história a humanidade viajou tanto, conectou-se tanto e acumulou tanto conhecimento em tão pouco tempo. A internet, a inteligência artificial, as mudanças globais, tudo isso aponta para um tempo único na história. É como se o selo de Daniel estivesse se abrindo diante dos nossos olhos. Mas o que está por trás desse selo? O anjo continua dizendo: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui está o mistério. As revelações de Daniel não são para todos. Não são para os ímpios que zombam e rejeitam. São para os sábios, para aqueles que buscam a Deus com coração puro. E talvez seja por isso que você chegou até aqui neste vídeo, porque dentro de você existe a sede de compreender o que muitos ignoram. Existe a inquietação espiritual de discernir os tempos. E Daniel nos garante: os sábios entenderão. O selo também aponta para a ressurreição final. Daniel ouviu que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso conecta a profecia diretamente ao juízo final,
onde todos os mistérios serão revelados e cada destino será selado. O último grande mistério do livro de Daniel é este: o futuro da humanidade já está escrito, mas só os que buscam a Deus terão entendimento e esperança. Para o mundo, as crises, guerras e catástrofes parecem sinais de caos sem sentido. Para os sábios, porém, são sinais de que o selo está se abrindo e de que a volta do rei se aproxima. Imagine por um instante Daniel fechando seu livro, sem compreender tudo, mas confiando em Deus. Ele morreu sem ver o cumprimento de muitas coisas, mas recebeu a promessa: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Essa promessa é para todos os que confiam no Senhor. O livro de Daniel começa com jovens cativos em Babilônia e termina com a promessa da vitória final do povo de Deus. Começa com a pressão de um império terreno e termina com a certeza de um reino eterno. Essa é a mensagem que atravessa os séculos e chega até nós. Não importa o poder dos reinos, não importa a fúria das nações, não importa a resistência dos príncipes espirituais das trevas. O plano de Deus segue intacto, e no fim dos tempos os sábios brilharão como as estrelas para sempre. Agora eu te pergunto: você está preparado para o fim dos tempos? Está pronto para discernir os sinais que Daniel já havia anunciado? Está entre os sábios que entenderão ou entre os que ignorarão os mistérios de Deus? Esse é o chamado final. Busque ao Senhor enquanto há tempo, ore como Daniel orou. Persevere como Daniel perseverou. Viva como se cada dia fosse o último, porque a qualquer momento o selo pode se abrir diante dos nossos olhos. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu quero estar entre os sábios de Daniel. Isso será uma declaração pública da sua fé e do seu desejo de estar pronto. Inscreva-se no canal, porque aqui continuaremos revelando os mistérios que Deus deixou registrados para essa geração. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa abrir os olhos para o tempo em que vivemos. Porque o livro de Daniel não é apenas história. Ele é profecia viva. Ele é um manual para os últimos dias. Ele é um selo que está se abrindo e você foi chamado para compreender,